Boa noite, Brasil. Hoje são 23 de nove de 2019. Ele tem 43 anos de idade, fez filosofia e está concluindo história. Também ele é professor de filosofia dentro do ensino médio no Colégio Adalto Bezerra. Ele é um mobilizador social, que significa conscientização das políticas públicas de convivência em semiárido. Também ex-funcionário do Museu Dom José, da cidade de Sobral. Ele é conhecedor da história da arte e seus conceitos. Com vocês, Raimundo Fernandes. Seja bem-vindo, meu querido. Fique à vontade. Dê uma boa noite toda especial para os internautas. Boa noite, amigo Luciano. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Céus, daqui de Massapê, daqueles que daqui da nossa cidade acompanham. E dizer do Brasil inteiro, né, Luciano? Você havia me dito que com certeza. Tem gente sintonizada aí em outras plagas, como se diz, né? Com certeza. Então, é uma alegria muito grande a gente estar aqui mais uma vez participando do programa. Tá. Muito obrigado pelas suas palavras. A primeira pergunta que eu faria para você: como é ser filho de um homem humilde e honesto chamado Chiquinho Caboclo, morando em uma casa da Coab? Eu gostaria que você dissesse como é que é uma pessoa do seu tipo, que eu já conversei com você, já estou conhecendo o seu potencial. Muitas das vezes, antes de você me responder, isso não serve como regra. Por exemplo, uma pessoa que mora na aldeota, muitas das vezes, ele não tem cultura. E, às vezes, uma pessoa que mora no Pirambu tem mais cultura do que quem mora na aldeota. Assim, nós podemos fazer esse paralelo aqui na cidade de Massapê. Pessoas que moram no centro da cidade, para muitos acham que são pessoas ricas, elitizadas e que têm uma bagagem cultural. E pessoas que moram nos bairros deixam a desejar. E isso não tem nada a ver. Você concorda comigo? Luciano, é interessante que você falar um tema que você citou aí, que eu estou agora na minha segunda graduação em História, e semana passada, do curso de História, nós realizamos um evento que tinha por tema, do curso de História, que tinha por tema cultura dita popular. Por exemplo, existe tipo de cultura chamada uma erudita e outra popular. Então, assim, as pessoas que estão mais ao centro, como você coloca, né, elas podem estar perto dessa cultura erudita. E muitas vezes, como você disse também, e a gente sabe, muitas vezes essas pessoas não se apropriam dessa cultura mesmo erudita. Pois não. E aí as pessoas que estão na periferia, elas se apropriam de uma cultura muito bonita, muito singela, que é a cultura popular, a cultura delas, né? Mas que, assim, hoje, por exemplo, as pessoas estão ocupando da periferia, estão ocupando o centro, e às vezes se incomoda. Às vezes se incomoda. Por exemplo, certeza, incomoda. Hoje nós estamos vendo mudar um pouco o eixo. O eixo que era o centro, que eram as elites, hoje as classes mais populares estão ocupando os espaços. Quais espaços? Os espaços da academia, os espaços como a medicina, o direito, a economia, outras, vamos dizer assim, outros espaços que antes eram predominantemente de uma cultura elitista, branca e machista. Não, só os homens ocupavam esse espaço. Então, a gente hoje vê na nossa sociedade uma mudança de eixo, né? A periferia está ocupando esse espaço. E, em muitos casos, isso incomoda. Bastante, bastante. A gente tem pessoas muito inteligentes que, às vezes, não estão dentro das famílias
elitizadas, massa P, das famílias que têm peso, que têm nome, que têm, vamos dizer assim, que tem peso, que tem nome, que tem o poder econômico, né? Vamos dizer assim, tem, às vezes a pessoa está dentro de uma elite, mas não tem uma questão questão econômica, né? Tem todas as possibilidades, tem todas as oportunidades, e às vezes não sabe aproveitar. Não sabe aproveitar, muito bem. Quer ver só um exemplo? Nós temos, por exemplo, eu vou para o lado que você vai me chamar para isso. Por exemplo, a pessoa tem um imóvel que é de uma beleza estética e arquitetônica muito grande, mas a pessoa só visa o lado econômico, não sabe apreciar a arte, a beleza que existe, por exemplo, num imóvel que tem uma fachada. Está entendendo? Compreendi. Então, a pessoa não tem um senso estético. Ela está num imóvel e aí, dentro dela mesma, ela não tem aquela cultura, ela não tem um apreço pela arte, ela não sabe escutar uma boa música, né? Então, hoje, a nossa sociedade, ela vive muito do efêmero, do momentâneo. E aí, o efêmero são as modas, né? E, às vezes, as modas, elas passam, existe aquele conceito de arte, de moda, que é mais abrangente do que essas coisas que eu costumo dizer, que são descartáveis, né? Hoje, a gente vive muito do coisificar, hoje cada vez mais, mas hoje a gente vive muita coisa, a gente trata as pessoas como coisa, dá importância às vezes a determinadas coisas que nem tem tanta importância, né? Aí eu digo assim, uma coisa que para nós, certa vez eu vi essa frase, existe maior ato de rebeldia do que você crescer pelo estudo, né? Diante de uma sociedade que valoriza muito o ser e o ter, você ser uma pessoa esclarecida e você ter a consciência de que é pela educação, é pelo conhecimento que você cresce, isso é um ato de rebeldia, né? Com certeza. E de grandeza, né? Pessoas, olha, meu lugar é crescer. Uma outra pergunta. De onde partiu o incentivo para você se tornar uma pessoa dessa bagagem cultural? De onde foi que partiu? Luciano, eu tenho várias influências, né? Eu posso dizer que eu tenho várias influências. E todo dia eu me deparo na lembrança delas. Na família, sobretudo, como eu disse, né? Meu pai foi um homem que, assim como minha mãe, teve numa época em que a educação não era tão universalizada, no sentido de que dizia que não existia, como hoje a gente tem, o conceito de educação pública, responsabilidade do Estado, garantido numa Constituição, né? Como nós temos a Constituição de 88, lei de diretrizes e bases da educação, onde existe investimento na educação. Então, assim, do tempo das escolas reunidas, você lembra disso, né? Lembro. Então, assim, meu pai e minha mãe tiveram a oportunidade de estudar o que os meninos pobres puderam estudar, só o ensino fundamental, ou, como se dizia antigamente, a cartilha do ABC. Mas minha mãe sempre foi uma pessoa que me oportunizou isso. Eu agradeço muito, por exemplo, aqui, eu sou um cenecista, como é que a gente chama? O Luciano tem que ver na Cinec, é o cenecista, né? Os ex-cenecistas. Isso. Eu mando um abraço assim, para os ex-cenecistas e para os cenecistas, né? Que me ajudaram. Diretor, eu lembro muito, tenho muita consideração a Maria José, diretora. Maria José, né? filho A do Mazé, seu Luiz da Hora, certo. que trouxe aqui uma escola melhor, vamos dizer assim, né? Uma escola melhor. Né? Então, com outra metodologia de ensino. Então, essa escola, da época da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, foi uma iniciativa de Dom Helder Câmara, aqui eu tive uma bolsa de estudo do meu padrinho, Beto Lira, né? Meu padrinho Beto Lira.
E aí a minha mãe fez todo, como uma mulher pobre, todo o esforço de não ter na escola, estudar. Então, assim, eu estudei, né, numa escola particular, e, assim, sempre ouvindo isso da minha mãe, pelo estudo, é pelo estudo. Mas teve outras pessoas que me incentivaram muito. Eu tenho uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito, tenho como um pai espiritual, que é o padre João Batista Mesquita, né? E quando eu fui para o seminário... Pode ter tem o padre João Batista Frota e o Mesquita, não é isso? Sim, foi vigário aqui também em Massapê, depois do padre João Batista Frota, na época, né? Primeira vez, e depois retornou no 94, e aí foi quando eu, né, fui ao seminário para estudar, né, para o Ministério Sacerdotal, né, para ser padre, como se diz. E, na época, o padre Mesquita me ajudou muito. E aí tive outros influenciadores. Na época lá, o padre Manfredo Oliveira, que é doutor em filosofia, professor, foi meu professor. Agora, mês passado, me encontrei com ele. Então, assim, alguns referenciais, né? Crescer pelo estudo, buscar o conhecimento, se apropriar, né, de algumas categorias de conhecimento. E aí, eu vou muito pelo lado das humanas, né? Então, a minha primeira formação é filosofia, e depois, né, agora o campo da história, né? E aí eu digo assim, a filosofia, eu disse para você na conversa que nós tivemos, ela é a mãe de todos os conhecimentos. Você tem os primeiros filósofos historiadores, né? Verdade. Aí nós temos os primeiros filósofos matemáticos. Depois vem uma geração de filósofos que vão estudar a biologia, né? Então, você vai ver que tem filósofos que estão nas diversas áreas do conhecimento. E depois a ciência, quando se diz, eu quero ser ciência agora, ciência mesmo, não vão ficar só no campo da especulação, mas vão fazer ciência. E aí você encontra na biologia, na química, alguns pensadores, né? Por exemplo, Einstein, quando pensou a teoria da relatividade, depois, com a maneira que ele pensa a humanidade, o conhecimento, ele expressa um pensamento filosófico. Então, nós vamos encontrar na filosofia, digamos assim, essa, como eu costumo dizer para os meus alunos, né? Essa parteira, né? Como era a mãe de Sócrates, eu sempre uso essa história da mãe de Sócrates, a Maia, que era parteira. A filosofia fazendo as pessoas pensarem que os outros conhecimentos vão surgindo, vão nascendo, vão despontando. Eu queria fazer um parêntese e pedir desculpa estar interrompendo. Parece-me que você me falou que passou pela sua cabeça ser um padre. É verdade? Sim, na época eu... E a outra pergunta que eu gostaria de fazer, interrompendo mais uma vez, é que eu acho que a sua mãe estudou comigo. Você sabia disso? Luciano... Não é o nome da sua mãe? Luzanira. Luzanira. Se não me falha a memória, ela estudou comigo, a Luzanira. Tá bom? Pode responder. Ela lembra de... Aí você vai lembrar. Pronto, foi minha médica. Você tá com uns 15 dias eu visitei Dona Maria de Jesus ao Olimpo. Né? Você fez uma visita? Fala um pouco. E a mãe lembra muito da Dona Maria de Jesus ao Olimpo. Da Dolores, Dona Dolores, irmã do Monsionel. Então, para a gente dizer, né? Maria de Jesus ao Olimpo, de uma família, né, muito ilustre, de pessoas muito sérias aqui no Massapê, comerciantes. Seu Vicente Olímpio. Você chegou a conversar com a Dona Maria? Dona Lourdinha. Eu conheci a Dona Maria de Jesus há muito tempo. E aí, a última vez que eu a visitei, numa eleição, até no dia de eleição. Então faz tempo, né? Ela ainda estava falando na época. E agora, há 15 dias, eu estive lá na casa com a Tereza Silva, que é a sobrinha dela, que cuida dela, né? Para fazer um trabalho que é ligado à história, ao patrimônio, né? Mas ela lhe reconheceu? Ela não recebe, assim, visita para conhecer. Eu estive lá, olhei, vi várias visitas. A situação dela, ela deitadinha, está lá, né? Bem debilitada, de saúde, mas tinha visitado. Mas, assim, eu lembro dessa última vez, foi há 4 anos, Luciano. Aí, quando foi agora, 15 dias, eu a visitei, mas não foi para conversar, né? Porque ela não conversa mais.
Cordialidade. Sim, visitei a Teresa Silva para fazer uma cortesia. Mas aí, assim, a minha mãe estudou nessa época na escola, na época era o Vilebaldo, né? Só tinha o Vilebaldo na época, e educandário, né? Então, assim, a minha mãe estudou, como você disse. E, voltando à pergunta que você me fez. Pois não. Quando foi, pelos anos de 92, eu participava de grupos de adolescentes, aqui em Massapê, grupo de teatro, e a gente fazia apresentações aqui em Massapê. Eu lembro de 2 colegas, a Rosângela Cunha, que é também professora de História, tinha uma jovem, Sandra Wesley, então nós fazíamos encenação das passagens bíblicas e tudo. E na época o Padre Edmilson era uma pessoa que estimulava muito a juventude, nós tínhamos a caminhada para a juventude, tinha as irmãs Monsenhor Arnóbio, né? Que a gente ia para o pé da serra, para as contendas, fazer as caminhadas, os encontros com os jovens. Então, assim, veio um primeiro momento de despertar vocacional. E aí, quando foi em 94, né, quando o Canicita veio, eu passei um tempo ainda envolvido com os grupos de jovens, Crisma. E quando foi em 96, né, eu passei um ano acompanhando o padre nas comunidades, tendo uma vivência junto às comunidades. E quando foi em 97, eu entrei no seminário, né? Eu fiz o propedêutico, chamava propedêutico, que é uma preparação para o estudo da filosofia, e estudei em Fortaleza filosofia, no antigo seminário da Prainha, e estudei nessa época no seminário da Prainha, filosofia e teologia, cursei até o primeiro ano de teologia. Foi quando eu saí, em 2002, né? Saí em 2002, então eu fiz a minha formação em filosofia, toda ela em Fortaleza, no Seminário da Prainha, né? Foi a casa de formação de referências, né, de padres, de bispos, com Dom Helder Câmara, né, que estudou lá, Padre Cícero, só para citar 2 exemplos, né? Então, minha formação foi lá em Fortaleza. Quando vim para Massapê, em 2003, e aí, por esse trabalho da pastoral, e aqui em Massapê atuei muito na pastoral da terra, né, ligada às pastorais sociais, da Caritas Diocesana, né, que faz um trabalho ligado à questão da pastoral da criança. Então, meu trabalho é muito esse trabalho social. Por isso que você diz, mobilizador social. Quando eu retornei nesse trabalho com as pastorais sociais, especificamente com a pastoral da terra, com os agricultores, com os assentamentos, eu trabalhei nessa época com um trabalho de mobilização social ligado às políticas públicas de convivência com o semiárido, né? Que era a cisterna de placa, que são os quintais produtivos, onde você tem uma água armazenada da chuva para beber. A gente está bebendo hoje uma água mineral, mas no interior muitas famílias ainda têm carência de água para beber. É verdade. Então, a água da cisterna, a água bem cuidada, bem tratada, a gente trabalha a consciência das pessoas. E aí tem uma água de 16 mil litros, que é a da cisterna, e a de 50 mil litros, que é para você produzir verdura. Então, assim, para dizer que o semiárido é possível quando tem políticas públicas sérias para isso. Ok. Para você como pai, quem é José do Egito? José é meu tesouro, né? Para mim, José eu posso dizer que o José, digamos assim, o meu tesouro, é o melhor de mim, né? Quer dizer, para um pai, a realização é um filho, né? Quando você tem um filho pródigo, como eu tenho, né? Um menino como José, e aí eu, não sendo injusto, né? Não querendo ser injusto, aí eu tenho que dizer que tem a Ana Luísa, que é também outro tesouro. Um tesouro, uma pedra que tem que ser lapidada, né? O Zé não está ainda está melhor. Eu vou ajudar a lapidar o Zé do Egito, viu? Tá certo. Você concorda? Então, concordo. Então, que eu vi na conversa que nós tivemos. Então, assim, o Zé é um tesouro que começou a ser lapidado, eu contei para você, aos 3 anos de idade. Né?
que ele gostava de música, como toda criança gosta de música. Isso. E aí o José gostou da sanfona. Desde 3 como anos de instrumento. idade. 3 anos de idade, já gostando de música. Autodidata. Já gostando de música. Já gostando de música. Com 3 anos de idade, ele viu a sanfona, assistiu um DVD do Valdones e ficou fissurado na sanfona. Compreendo. E aí, ele encontrou um amigo que o ensinou, né? Fez uma base boa para ele. Quem é esse amigo dele? O amigo, né? Conhecia violão, música, cifra, ensinou para uma criança de 6 anos, Luciano, cifra. Seu né? filho tinha 6 anos Quando aprender cifra, sanfona, né? Entendo. Então, mas já tinha ouvido para música. Mas você poderia me dizer o nome desse Professor Wagner, né? Ele é professor de onde filosofia. Ele é de Senador Sá, um amigo da gente, já há muito tempo, amigo da minha família, da família da minha esposa, que é lá de Senador Sá. Ah, mas não é aquele que participou da banda? Não. É outro professor. Ele é professor aqui da rede pública. Senador Sá tem muitos talentos. Tem. Então, assim, o professor Wagner, eu digo assim, foi um encontro da fome com a vontade de comer. Né? Muito O bem. menino queria aprender sanfona e eu não sabia de nada para ensinar. E quem eu procurei aqui, assim, eu não sabia onde procurar. O menino aperreado queria aprender música, sanfona. Não era violão, era sanfona. E aí eu encontrei o professor Wagner ensinando. Ele já ensinava aqui um garoto, aqui de Massapê também, o Wanderson. E aí tinha como dizer a história, na época da dificuldade. Tinha uma sanfona só para 2 alunos. 3 dias era um, 4 dias era outro. Né? Então o professor Wagner ensinou, o José foi para a escola de música, aprendeu, teve contato com outros músicos, com Valdones, com o Adelso Viana, Rodolfo Forte, Dorival Dantas. Então, assim, eu digo que em momentos que ele sai daqui do Massapê, é momentos que ele abre cada vez mais, né, a estrada, o caminho dele, vai fazendo a trajetória dele. Você concordaria dele desenvolver e mostrar seu talento na Sonasa um dia? Sim. Concordaria? Concordo. Até porque, Luciano, eu digo assim, o José é um tesouro, uma pérola. Olha, você pegar uma criança. Eu até pergunto, agora é minha vez de me entrevistar. O que é que você diz um garoto de 12 anos, Luciano, que você pergunta para ele se ele conhece desculpa, rock, Led Zeppelin. Né? E ele conhece. Ele conhece. Ele conhece, sim. Conhece o Zé Cabaleiro. O Alceu Valença. Né? Muito antenado. Vamos aqui pegar uma Marinês. Marinês e sua gente. Um Sivuca. Aí ele pega os vários estilos, né, que transitam, ele conhece, ele percebe, porque tem uma sensibilidade, um ouvido musical, um ouvido bom. E aí ele, com 12 anos, eu e você, nós chamamos muita coisa que está consolidada na gente, não muda. Mas uma criança de 12 anos, o que é que você acha uma criança, na cultura que nós temos hoje, principalmente na cultura musical que nós temos hoje, uma criança, o que é que você acha de uma criança que conhece todo esse universo da música? Dos vários estilos, transitando pela MPB. É um fenômeno. Né? É um gênio. E que tem uma abertura para isso, né? Que tem a possibilidade de fazer uma abertura para isso. Então, assim, chorinho, por exemplo. Eu digo porque assim, a gente tem que ter grupos de chorinho que tinha aqui no Massapê. Seu Menezes, eu vou dar 2 referências, por exemplo. Seu Menezes e seu Gerardo Souza Lopes. Eu era criança e ia para os ensaios. Meu pai toca violão, você sabe. Né? Meu pai toca violão. E eu ia criança, eu ia com o papai lá para o seu Menezes, ia lá para o seu Gerardo. Então, chorinho, olha, é uma coisa que muita gente no Guarujá conhece, sabe, chorinho. Então, assim, eu fui educado, o pouco que eu ainda fui educado para ter uma cultura musical, eu possibilito ao José isso. Tá entendendo? Ter abertura para isso, para conhecer música. Então, assim, eu não vejo problema nenhum. Aliás, eu vejo muita vantagem.
E como é que está os ânimos dele para se apresentar na próxima segunda-feira aqui ao meu lado? Não, ele ficou curioso quando você sugeriu lá, né, dele fazer algumas pesquisas de música, né? Não precisa citar, basta você ele ficou muito curioso. E até porque, assim, eu digo que todo desafio que a gente propõe ao Zé, ele aceita. Ele aceita. Ele aceita. Ele aceitou o meu desafio? Ele aceitou o seu desafio. Já começou a ensaiar? Sim, já que começou. Ótimo, que ótimo. Eu estou doido para chegar segunda-feira. Ele teve agora por último, um probleminha, até brincando, eu digo para alguns amigos, que eu preciso botar a mão dele no seguro, né? Porque, o problema que você me falou. Ele teve um acidente na escola, né? Mas ele está quase bom, porque naquele dia ele tocou sim. Uma boa, né? Aí eu digo assim, eu tenho uma preocupação a mais com a saúde dele, porque a mão dele é tudo como um jogador, né? Como um jogador que... É a mão esquerda, a mão esquerda que ele teve esse problema. Mas ele estava numa desenvoltura muito legal, mesmo com esse pequeno problema. Sim. Então, segunda-feira nós estaremos juntos aqui. Você irá com ele? Sim. Claro, venho sim. Então, nós estamos muito... Porque assim, sempre, só vou dizer para você, sempre eu me faço acompanhar, né? Nesses momentos. Eu nunca esqueci um amigo já falecido, das primeiras vezes que ele apareceu numa rádio, né? Lá em Sobral, no programa do Zé Ferreira, e na época o Zé olhava para mim e dizia, para mim e para ele, olha, Zé, ninguém melhor do que seu pai para cuidar dos seus interesses. Verdade. Você está com a responsabilidade. Você é pai e empresário. Muito grande nas suas mãos, que é acompanhar sempre, né, o José. E aí eu faço, na medida do possível, eu me faço acompanhar sempre possível. Eu faço questão de fazer parte dessa equipe. Né? Eu faço questão de fazer parte dessa equipe, esses cuidados, porque a música me envolve demais. E quando eu vejo um talento desse, eu fico radiante de alegria. Sigam minha página no YouTube, com o nome de Luciano e meus convidados. É necessário que você acompanhe todos os programas anteriores, não esquecendo que você deve curtir, comentar e compartilhar. Tudo isso contribuirá bastante com o nosso trabalho. Eu agradeço a vocês que estão conectados com a gente. No momento, nós temos muitas pessoas aqui conectadas com a gente, que a gente pode relatar. Mauro Lira acaba de entrar e diz assim: a Adélia Lira está assistindo ao programa do nosso irmão Luciano Lira. Depois tem a Gleison Duarte, que também entrou, Larissa Paula, Dr. Geraldo Soares faz um rasgado elogio a você. Luciano, esse menino é muito competente. Obrigado, doutor, por você reconhecer isso. Realmente, bondade sua, doutor. Doutor Geraldo é muito generoso. Muito generoso. Todos nós sabemos disso. Laiane Ribeiro entrou. Analberto Jardas Fernandes. Quem é? O Jardas, um abraço. Deve ter alguma relação com parentesco, com certeza. É o Jardas. O Jardas, sim. Professor Jardas. Professor Jardas. É um grande tecladista, meu amigo, está de residência no momento, fixada no Rio Grande do Norte. Um abraço, boa sorte, Jardas. Um dia ele vai voltar para cá para fazer parte do nosso esquema musical. Aí ele fala aqui: grande Nonato Fernandes, parabéns pela sua explanação, é linda a história de vida dedicada à comunidade e à educação. Carlos Albuquerque, nosso Carlinho Albuquerque, também acaba de entrar no programa. Raimundo Araújo Neto, sabe quem é Raimundo Araújo Neto? É o Daújo, irmão do Antônio, uma grande cultura ambulante, mora lá em Foz do Iguaçu. Mais uma vez, agradeço a sua presença aqui, visualizando tudo isso. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer a você. Fale-me de suas faculdades que até agora
Uma você já concluiu e outra está concluindo, não é isso? Eu Sim. gostaria que você falasse, por gentileza. Bom, Sandro, como eu havia dito anteriormente, eu fiz o curso de filosofia na Faculdade Católica, o Seminário da Prainha, que foi o berço de grandes nomes, grandes pensadores. Nós temos lá, saído do Seminário da Prainha, não só padres, mas grandes intelectuais. Citei aqui para você o professor Manfredo Oliveira, foi meu professor lá, e lá terminei meu curso de filosofia, iniciei o curso de teologia, e meu trabalho foi sobre Aristóteles, né? Na época, eu defendi na minha monografia a questão da ética e da política em Aristóteles, né? No livro Ética em Homo. Então, terminei o curso de filosofia e vim ser professor aqui em Massapê. E a primeira escola que eu vim trabalhar aqui foi o Liceu Dom Valfrido, a escola em que eu fui professor do Jardas, lá no Liceu Dom Valfrido, ali em Sobral. Fui professor de História e Filosofia. E quando foi agora, em 2014, eu dei uma pausa, né, no trabalho. Fiquei como professor algum tempo e dei uma pausa, tentando acompanhar um pouco essa questão, né? Disse, olha, agora é outro campo de formação, como eu disse, eu trabalhava com programas cisternas, agora eu vou dar uma pausa, um tempo aqui, nessa linha de trabalho, com as comunidades lá no campo, e agora eu vou voltar a estudar, e fiz o vestibular, depois de muito tempo, tirei o 14º lugar no vestibular, que eu só tinha a experiência de as leituras, e me preparei um pouco, fiz o vestibular para o curso de História, que era um desejo que eu tinha, né, de fazer o curso de História. E aí eu estou no curso em 2015, né, estou terminando já o curso de História. E aí, na época que eu comecei o curso de História, a gente tentando trazer a história do tempo presente, trazendo a discussão do chamado métier do historiador. O que é o métier? É o serviço que faz, né, o historiador. Então, qual o serviço que o historiador presta à sociedade? E aí tinha dois campos, né, que era a pesquisa e a docência. E aí eu fui pelo lado da docência, como professor de filosofia, e também na pesquisa. Então, interessante, Luciano, quando a gente começa o curso de História, logo no segundo período, a gente fica imaginando, eu vou ter que fazer uma monografia. Que tipo de monografia, que tipo de trabalho eu vou apresentar? E aí não foi diferente para mim, como para muitos, pensar a história local, né? Pensar a história local, pensar o meu lugar de fala é Massapê. Como historiador, meu lugar de fala é Massapê. É na sala de aula e é na academia, vamos dizer assim. É onde eu estou atuando, né? E aí, na época, eu pensei em fazer um trabalho que falasse um pouco da história local de Massapê, né? E eu já escrevi um artigo sobre isso, a história local, e tenho procurado com outros jovens que também estão começando, já estão terminando, a pensar um pouco nosso papel como historiadores em Massapê. Eu percebo que um programa só é muito pouco para você. Quando eu fui adentrando nos estúdios, o Gerardinho Soares disse aí, tem muito pano para as mangas. Realmente tem. Eu estou com uma quantidade muito grande de perguntas para fazer para você e eu estou preocupado com o tempo e é por isso que eu estou sempre lhe atrapalhando um pouco, mas você compreende, porque eu quero concluir todas as perguntas, o programa é só de 1 hora. Desculpe, por gentileza, tá? Como você se considera historiador, professor, amante das artes ou pesquisador da arte barroca, colonial,
a arte MARF contemporânea e neoclássica. Como é que você se sente? Bom, Luciano, eu havia dito para você que quando a gente começa o curso de História, a gente vai ver umas disciplinas sendo apresentadas para nós, né? Uma das disciplinas que a gente estuda no curso de História, por exemplo, o historiador ele pode ser, como eu disse para você, um pesquisador, aí ele vai para a academia desenvolver pesquisa, escrever artigos, livros, etc. Bom, aí o historiador ele vai para a sala de aula, ele vai pegar conteúdos, tentar sistematizar isso com livro didático, com instrumentos didáticos, e aí a gente tem uma disciplina de instrumentos didáticos, e aí o historiador, como nós não temos um curso que é o de museologia, o historiador vai se preparar para preparar exposições. Museologia vem da música, não é isso? Não, museologia de museus. Ah, museus. Museus. Tá. Então, aí uma área é a museologia. E aí, em Massapê, nós não temos museu, mas, por exemplo, você está vendo eu aqui com a blusa, está investido, está não. Eu fiz um estágio, trabalhei em 2017 no museu, né, na Casa do Capitão Mó, de Xerez. O que era o Capitão Mó? Que era o primeiro delegado, vamos dizer, na época do Brasil Colônia, né? Em 1773, quando foi criada a Vila Real Distinta de Sobral. O Capitão Mó tinha um sítio aqui na Meruoca, o sítio Santa Úrsula, que foi o primeiro lugar onde foi introduzido o café no Brasil. Ele trouxe os jardins de Paris, né? A primeira muda de café, a primeira muda de tamarindo. Então, o período que eu trabalhei em 2017, para a minha experiência de vivência em museus, muito rico. E agora, por último, em 2019, eu estive trabalhando lá no Museu Dom José. E aí, assim, para a gente, é uma coisa que eu fico muito triste, porque que a gente não tem um museu aqui. Só para dizer para você que hoje, em todo o Brasil, existe um acontecimento que se chama a Primavera dos Museus. Então, hoje, todos os museus estão fazendo o quê? Visitações, palestras, apresentações, livros. Então, assim, Sobral tem vários museus, espaços museológicos. Infelizmente, em Massapê, nós não temos nenhum espaço museológico. Infelizmente. Nós temos muita riqueza aqui em Massapê. Aí eu fiz essa disciplina que é ação patrimonial em museus, né? Ação educativa em museus e educação patrimonial. Ação educativa em museu e educação patrimonial. E, por exemplo, nós temos um museu a céu aberto, que são pinturas rupestres que nós temos aqui em Massapê, descritas pelo Padre Lira. Muita gente vem pesquisar, visitar o Córrego da Onça. As pinturas rupestres do Parilhão no Córrego da Onça. Muita gente já ouviu falar nas pinturas do Tucum, né? A Pedra da Viola, chamada Pedra da Viola. E outros mais que a gente tem aqui, sítios, né? Sítios chamados sítios históricos, arqueológicos, pinturas rupestres. Granja tem, né? você conhece? Tem várias Na cidades aqui. saída de Granja, 1 quilômetro à esquerda, tem os geólogos sempre estão lá, até do exterior, né? Pronto, esse caminho, eu digo esse itinerário, existe em vários lugares, né? Mas eu citei esses aqui do Massapê, que são pouco explorados. Isso. Que são pouco explorados. Então, assim, tem uma riqueza muito grande aqui em Massapê, e que, infelizmente, a gente não sabe como potencializar essas coisas. Cabe a gente, como historiador, como formador de opinião, né, pensar essas coisas. Cobrar do poder público isso. Muito bem cobrado o poder público. E quem você apontaria em Massapê como sendo arte, MARF? Aqui em Massapê, por exemplo, nós temos Luciano, expressões artísticas muito... Eu brinco de que a primeira expressão artística que a gente tem, e aí fica num desconhecimento, que é aquele que pintou ali o paredão do Córrego da Onça. Um homem pré-histórico, o primeiro homem, né, antes de Colombo, né, do período pré-colombiano.
ainda hoje é esquecido, né? Nós temos várias pessoas que têm arte aqui e são esquecidas. Por Você exemplo, até citou o nome, né? O Zezé. aqui nós temos o que é a arte naif, né? Chamada arte naif. É uma arte que expressa fora da academia dessa coisa do, não é realista, não é naturalista, não é modernista, é uma arte espontânea, que é o João, né? Do seu Zezé. João, Então, o João, você diz, pinte aqui uma coisa para mim, uma coisa que seja interessante, uma paisagem qualquer. Então, ele não vai para a academia, ele não vai pegar os conceitos da academia, o realismo, essa cultura do cubismo, ou do modernismo, não. É uma arte espontânea. E aí, o bonito do João, o bom que eu acho que é o mais importante, que eu digo, é que ele pinta aquilo que no Massapê não se vê mais. Por exemplo, a estação com aquela praça, que era a antiga feira da estação. Você sabia que o Toninho Soares tem praticamente quase todos os trabalhos que ele faz? Sim, já vi. Continue. Então, assim, o João pinta os edifícios aqui do Massapê, as casas que tem um estilo, né, modernista, tem um estilo arte deco, né, tem um estilo neoclássico, ou chamado eclético. Então, ele pinta as casas que, né, a fachada da escola educandária Nossa Senhora do Carmo, a Praça de São Francisco, que nós temos ali, por exemplo, vários estilos ali. Você acha que a pintura gótica... ele? Você acha? Porque eu acho ele maravilhoso. Ele é um artista... agora eu digo assim, eu não digo assim que supere, né? Quer dizer, que está no nível do João. Está no nível do João. Então, assim, muito elevado. Eu quero dizer que lá em Sobral tem grandes nomes, tem grandes artistas. E o que eu digo que Massapê não fica a dever. O que eu quero dizer é que Massapê não fica a dever. Mas, mais uma vez, eu digo que até para nós, eu, você, o Toninho, são pessoas esclarecidas que nós conhecemos, mas outras pessoas, infelizmente, não conhecem, não valorizam. Não valorizam. Para a realização plena desse programa, eu conto com o apoio de Felipe Malgueni, de Vitória, lá no Espírito Santo, que dá suporte em consultoria organizacional e cultural. Já no suporte tecnológico, digital, eu conto com a minha filha Thalia Mariá, de Fortaleza, e juntamente com o neto, que é o meu genro. Mais uma pergunta para você. Existem alguns monumentos góticos em nossa cidade? Pronto, eu ia dizer. Nós temos, por exemplo, você, mais uma vez, nós somos uma geração que conhecemos muito do Massapê. Nós sabemos muito da história do Massapê. Os artífices, os homens que trabalharam, que construíram o Massapê. Um desses homens que construiu o Massapê, o mestre Ogésimo. É o que fez a coluna da hora, né? Pronto, você está falando. Aí eu estou deixando que você diga para eu dizer. Ali nós temos, por exemplo, um tipo de arte, uma expressão artística que é chamada arte déco, né? A arte déco, ela é modernista, é uma arte decorativa que teve, né, início na década de 1910 na Europa, e para nós aqui no Brasil, ela chegou na década de 30. E no Massapê na década de 40, com a nossa coluna da hora, o que era a nossa coluna da hora, feita pelo mestre Ogésimo. Sem cimento? Pronto, é isso que eu estou dizendo. Na época existiu o concreto, lá em São Paulo. Mas aqui não existiu o concreto, Ele fez sem concreto. o cal, vai o cal. Desculpa, vai o cal e vai o barro, a argamassa que nós temos, parede dobrada. Então, assim, nós não tínhamos cimento, a gente usou o que tinha. Nós não tínhamos um grande arquiteto, um grande projetista, engenheiro, arquiteto. Era o mestre Ogésimo, uma pessoa esclarecida, que também fez a arte gótica, né? Fez a torre da igreja de São Francisco. Fazendo um paralelo, ele era o Manuel Campos na medicina nos anos 80. Aqui, para a gente, ele era. Mais ou menos assim. Porque, assim,
A gente não tinha medicina em 80 médicos, então era uma neocampo mesmo. Tinha Ligar Silveira. Ligar Silveira, né? Então, o mexogésimo, assim como outros artifícios que se perderam, por exemplo, você encontra portões que o cara não tinha solda, ele fazia mesmo no cravo. Então, assim, os caras que manuseavam o barro, manuseavam os instrumentos. Aquele portão da igreja de São Francisco foi feito assim. No cravo. No cravo. Né? O cara no fogo e não era solda, não, era o cravo mesmo, o fogo derretido. Muito interessante. O ferro derretido, melhor dizendo. O ferro derretido, pronto. E aí você encontra, por exemplo, casas no estilo do Dio Arruda. Aquela casa da esquina do Dio Arruda, você encontra a casa onde morou muito tempo o Getúlio Azevedo, onde hoje é uma escolinha. Aquele portão que está lá foi feito desse jeito. Porque não tinha, e aí tinha um ferreiro que fazia isso. Por exemplo, nós temos aqui um ferreiro que é conhecidíssimo em muitos lugares, o Chico Simplício. Que é o único que consertava aquele relógio ali da coluna da obra. Uma curiosidade essa, né? Foi o último que consertou. Aí você me permita eu pisar aqui na ferida, botar o dedo na ferida. Você está me colocando aqui, eu vou cutucar o dedo da ferida, botar o dedo na ferida. Pode cutucar. Aí você pega muita gente valorizando, né? Dizendo, não, tem que renovar, tem que fazer, restaurar. Não é restaurar, não. É mutilar com o da hora, botando mármore, e não manda consertar o relógio. Não é um absurdo. A reforma, a restauração, mais de 100 mil reais. Mais de 100 mil reais para restaurar e o relógio parado. Não é um absurdo, um contrassenso? Contrassenso, com certeza. Não é? Então, assim, nós temos pessoas que não são valorizadas. Por exemplo, eu citei aqui o Chico Simplício, que é um artífice, uma pessoa que tem uma arte, né? E que arte? E quem conhece muito essa arte, Chico Simplício, é o Mauro, meu irmão. Quais os monumentos coloniais existentes entre nós, na sua opinião? Olha, nós temos ainda de pé a estação. Eu digo que na época que trabalhava sério, viu? Fazia uma coisa daquela que durou mais de 100 anos. Ela é de 1881, a inauguração dela. Né? Então, a estação é mais de 100 anos. E aí, da estação, nós temos, por exemplo, as pontes, né? Então, de ferro, as pontes de cimento. Na época não tinha nem o cimento. Não. É uma argamassa que se fazia com a liga que dava, era o óleo de baleia. E o cimento, na época, só existia na Inglaterra, né? Mas é uma coisa que está durando aí, né? Mas, por exemplo, nós temos casas aqui em Massapê, casas de fazenda, que são antiguíssimas, né? Da época da nossa colonização, né? De 1850. Por exemplo, nós temos uma igreja antiguíssima, ela é a mais antiga que a igreja da Tuína, né? Mais antiga da igreja matriz? É sim. É o barroco sertanejo. Ela é a mais antiga, ela é de 1800 e foi o início da construção dela, de 1850, 1860. Foi sendo modificada, mas ela tem um estilo barroco. Antes que você me pergunte, barroco sertanejo. Essa construção da nossa igreja matriz, ainda o que a gente tem, ela é um tanto moderna, um estilo modernista, né? E hoje mudou um bocado, a gente nota, né? Mas assim, mais antiga é essa, do estilo colonial, do estilo da antiga, é essa igreja que a gente tem, da época do barroco, né? Do período colonial, que a gente chama, na época do Brasil, colônia, né? E no neoclássico, o que você apontaria? A gente tem vários prédios aqui, por exemplo, nós temos um volume de casas, que foram as primeiras casas construídas na época do ciclo da borracha, as primeiras famílias que vieram para Massapê e que foram para o Acre, para o estado do Pará, para a exploração para a Amazônia,
para explorar lá a borracha e voltaram, né, com algum recurso e começaram a construir casas. Por exemplo, ali na casa, a casa ali onde fica o educandário, né? Ali a rua Coronel Manuel Dias, né? Onde morou o seu Jarbas. Né? Pronto. Então, aquelas casas ali, elas são da Dona Queridinha, né? Isso. Da esquina da Dona Queridinha. É. Aí a gente passa algumas casas depois, mais lá, que é a primeira rua do Massapê. Lá é a antiga rua Santa Úrsula. Né? Era a antiga rua Santa Úrsula. Do seu Jarbas Aguiar. Aí a gente... que foi o primeiro clube que foi vizinho, né? O primeiro clube. Aquela casa ali, que é o espólio, né? Da família do Osiris Pontes, senador Luiz Pontes, Jarbas Aguiar com aquela Juca Aguiar, pronto. Então, aquelas primeiras casas, e aí vai para outra rua também, né? Que é a Manassés, né? A Manassés. Ali, tem alguma coisa contemporânea? Do doutor Miguel Enéas, aquela casa da esquina, né? Por exemplo, na outra rua. Você encontra essas casas no estilo, né? O estilo neoclássico, né? Ou seja, é um novo clássico. Aquelas colunas, né? Aquelas janelas, são o gradil, o jeito que elas são feitas. Então, assim, coisas que a gente vê só em Viçosa, viu, Luciano? Eu conheço Viçosa. Coisa que a gente só vê no Icó, né? Coisa que a gente ainda vê procurando, muito cuidado, a gente vê em Sobral. Eu digo que algumas casas, elas têm um padrão que era feito também em Sobral. Elas só eram copiadas aqui ao estilo, né? Ao estilo nosso. Mudando um pouquinho de assunto, mas dentro do próprio assunto, qual a importância dos cemitérios em se tratando de história? Qual a importância? Ela é muito grande. Por exemplo, eu conversava com meu pai, que conhece um pouco a história, e aí eu gosto muito de conversar, escutar as pessoas. Meu pai me contava uma história que ele repetiu hoje. O cemitério São José, que é o primeiro cemitério que a gente chama de cemitério velho, né? Então, é onde tem Milton Cleia. Pronto, onde tem, né, esses capitalistas ricos, esses capitalistas ricos que vieram do Pará e que, quando vieram para cá, eles botaram na cabeça que tinha que dinheiro e eles tinham que fazer um turno do mesmo jeito dos ricos lá do Pará, dos barões da borracha. Então, eles aqui se tornaram os barões da borracha do Massapê. E eles pegaram o modelo de arte tumular, o mesmo jeito de construir, do neoclássico, né, lá no cemitério, aquele cemitério São José, que é o primeiro cemitério da cidade. O mais velho? O mais velho, né? E fizeram lá os túmulos, do mesmo jeito que tinha lá no Pará. Conversava com a professora, ela veio e dizia, né? Só existe lá em Belém do Pará, aquele mesmo tipo de túmulo. E existe lá, aqui no Ceará, lá em Viçosa, que é uma cidade antiga também, né? Toda a cidade. Aí, Luciano, nós temos lá, por exemplo, naquele cemitério, meu pai falava hoje a história, tem um quadro, né? Um quadro, ou seja, uma parte daquele cemitério era isolada até determinado período. E o pai contou uma história, né? Quando foram botar lá uns postes de iluminação, determinada pessoa foi cavar um buraco e naquele lugar não se enterrava ninguém porque foi a época do surto de febre amarela, das epidemias. Lembra da época da história? A varíola das epidemias, né? Aí foi a campanha das vacinas, né? A gente sabe isso na história do Brasil. Então, assim, o pessoal não sabe, né, que ali foi isolado. E aí, na época que foram cavar um buraco para colocar um poste, parece que chovido, a pessoa que foi cavar, questão de pouco tempo, a pessoa ficou doente e veio a falecer com problemas respiratórios. Questão rápida. Então, ali já estava incubada ainda depois de muito tempo. Entendo. Certo? E essa curiosidade que você me falou, que o primeiro cemitério de Massapê foi onde a prefeitura de Massapê hoje existe?
quando o Massapê era distrito? Como é que é essa história? Isso é uma grande curiosidade, que pouquíssimas pessoas sabem disso. Luciano, quando eu era garoto, que eu estudei na Licandara, a gente tinha uma história, né? E aí vem dos mitos, vamos dizer assim, das lendas urbanas. Isso. Que lá no Educandara foi um cemitério, lá embaixo, né? Tinha uma história, uma lenda urbana, né? Assim como tinham outras lendas. Mas, assim, na história de Massapê, eu tive fazendo uma pesquisa nos livros de batismo da paróquia de Santana e da paróquia de Meruoca, que Massapê antigamente fazia parte dessas duas paróquias, quando era ainda povoação, quando era fazenda, né? E nessa época, 1860, 1860 e 70, antes de construir a estrada de ferro, antes da seca de 1877, quando veio o dinheiro, recursos para fazer a estrada de ferro, Sobral com Mucim, Massapê aqui existia a fazenda da dona Úrsula Balbino. Quem era ela? Era a avó de Dom José. E o Monsenhor Diogo, que era o pároco lá de Meruoca e de Sobral, construiu aqui na fazenda da mãe dele, na fazenda da Úrsula Balbino, uma capela. E doou o patrimônio da capela, que teria como padroeiro Santa Úrsula. Né? Então, essa capela, onde hoje é a nossa matriz, você sabe disso, ela foi derrubada, né? A primitiva igreja de Santa Úrsula. Morreu até uma pessoa, né? Na época, sim, né? sim, muita gente não sabe. A parede tombou, e aí... Não deu tempo ele sair. Não deu tempo. Raio, né, de atuação. Isso. Aí, assim, quando foi feita a primeira capela na povoação da fazenda da dona Úrsula Balbino, os batizados eram feitos em algumas fazendas. Nós tínhamos mais antigo do que esta fazenda aqui, era a fazenda Oiticará, né? Dos Arruda, do Amaro Arruda, que foi o primeiro desbravador que veio para a Massapê. E aí depois tivemos também a fazenda com tendas, que é antiguíssimo. E aqui no Massapê, quando começou a primeira povoação, depois da inauguração da Estrada de Ferro, em 1881, os primeiros sepultamentos foram feitos aqui, próximo, que era um povoadozinho ali. A capela, né, onde hoje é a igreja matriz, e a altura onde é a prefeitura, um pequeno cemitério. Pequeno cemitério. Foi feito um trabalho, eu soube que foi feito um trabalho de escavação para ampliar ali aquele bloco ali da prefeitura, né? E foram encontradas depois algumas ossadas. Alguém me disse isso. E que relação se faz com as pessoas que dão nome às ruas de Massapê? Que relação é essa? Olha, Luciano, eu acho isso interessante porque, assim, eu citei a Rua Manassés Pontes, eu citei, para lembrar de duas ruas que eu citei aqui, né? Mas isso aí, quando você se referiu à primeira localização do mercado público, você quer falar, ou isso aí é uma outra coisa? Assim, quando a gente toma como referência algumas ruas, a gente tem que pegar... essas ruas têm a ver com o quê? Por exemplo, hoje nós temos uma rua que passa, né, que atravessa Pedro Olímpio de Menezes, por exemplo, para citar um exemplo, que é pai da Dona Maria de Jesus Olímpio, do Vicente Olímpio, do Vicente, e dois comerciantes, o Vicente e o seu... Agora eu me esqueci dois irmãos comerciantes, né? Era o Vicente e o Assis Olímpio, né? Então, assim, nós temos ali o comércio que foi do pai do Vicente Olímpio, do Pedro Olímpio de Menezes, que é aquela rua que atravessa o mercado, que vai terminar lá no Rio. Então, assim, era um comerciante, Pedro Olímpio de Menezes. E nós temos o comércio ali. Nós temos o mercado, o atual mercado. Mas que não era ali, né? Que não era ali.
E era Você fala que depois da feira, a gente vai ter um comércio, um quadro que era onde ficavam os comércios. E aí o primeiro mercado é onde hoje, por exemplo, a gente tem ali a loja da... Não vou fazer propaganda, né? Mas vou dizer. É onde a Germana, né? Então o mercado era ali. Você olha ali aquele quadro, ele tem uma particularidade na arquitetura dele. Tem. Né? Você vê ali aquele quadro do mesmo jeito. E lá no outro lado você vê um prédio, uma casa que é do seu gerente, de 1889. Aquela casa de esquina, né? Aquela casa de esquina. Você vai ver alguns edifícios em Massapê que tem isso. Então, por exemplo, nós temos ruas aqui em Massapê que dão nome a ruas de pessoas que é conhecida ali, a Amadeu Albuquerque, não é? Tem a Amadeu Albuquerque. Porque a Amadeu Albuquerque morava ali, o Amadeu Albuquerque, que foi prefeito do Massapê. Foi. Né? A praça, por exemplo, não só de rua, mas praça. Praça Coronel João Pontes, político na cidade. A Praça João Arruda. Então, de uma hora para outra, você muda essa praça, você muda essa rua, né? Antigamente, nós escrevíamos ainda carta, né, Luciano? E aí a gente conhecia bem o nosso endereço, nossa referência era as ruas que a gente escrevia. Então, assim, hoje as pessoas não têm uma relação com as ruas. Eu acho interessante em Fortaleza que a gente anda em algumas ruas e aí a gente vê nas esquinas algumas ruas contando o histórico da pessoa. Então, nós não temos isso. Aí, de uma hora para outra, a gente vai mudando o nome das ruas. Isso. Como e a Tuleira, né? A rua foi mudada. Então, assim, a gente vai mudando algumas ruas, a gente não cria nenhuma referência. Ou seja, a gente não situa essa pessoa na vida da cidade. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar agora de livros, né? Dentre os livros que foram lançados em Massapê, de maior importância, eu gostaria que você dissesse qual desses você consideraria de maior importância dentre todos os livros que foram lançados em Massapê. Primeiramente, o livro do Lalá, Via Termal. Segundo, Massapê em Foco. Terceiro, Mirim, 100 anos de desilusão. O terceiro, A Irmandade da Cruz, que quem fez foi o Antônio Tomás Neto, cunhado do ex-vereador Adalto Arcanjo. É isso mesmo? Isso. Eu citei para você alguns livros, né, que a gente tem, mas assim, eu vou lhe responder bem curto, direto, porque eu mandei você ler uma citação daquele livro. Pois não. E eu vou responder mostrando. Pode mostrar, fica à vontade. Para mim, o maior livro, deixa eu centralizar ele aqui. Maior livro, mais importante obra que nós temos, a mais importante obra que nós temos, e tá longe de aparecer outra, pelo volume, tá entendendo? Okay. Pela riqueza de vocabulário, pela objetividade da informação. É do Oswaldo de Aguiar. Oswaldo de Aguiar, Massapê em Foco. Tá longe de ter uma outra obra. Porque, assim, eu mandei você ler uma citação e dei até um exemplo. Na época que eu estava no seminário, o Padre João, a gente conversava com ele, ele me dizia, ele é um intelectual consumidor de livros, lia muito, né? Hoje está um tanto debilitado de saúde, não tem mais aquela coisa de leitura, mas assim, ele dizia para a gente, olha, contando a história, né? Eu li a obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Na época do seminário, eu li um livro aqui e o dicionário do outro lado. Porque se eu não fosse, né, olhar o dicionário, eu não conhecia. Não tinha condições. Não tinha condições. Então, assim, a riqueza que tinha o erudito, a linguagem erudita, mas com objetividade. Então, assim, eu mandei você ler uma passagem do Oswaldo Aguiar, que muita gente lê, mas não lê procurando entender o sentido das palavras. Então, assim, é de uma erudição muito grande. É de uma informação muito grande. Claro que ela precisa ser atualizada, revisada,
porque ela estava num contexto, né? O lugar de fala de alguém que defendia, pensava o positivismo ainda. Mas hoje nós temos, por exemplo, outras obras, né? Eu citei para você do Antônio Tomás Neto, eu não tenho aqui o original, né? Eu ainda estou procurando, mas está aqui, por exemplo, eu tirei uma xerox, né, do livro que eu consegui uma cópia, né? A Irmandade da Cruz. Desse livro por exemplo, desse livro que eu falei do Antônio Tomás Neto, eu escrevi um artigo na época que eu estava fazendo História do Brasil 3. Eu escrevi um artigo com outros colegas. O professor fez uma provocação para a gente. Tornam-se escritores, vamos escrever um artigo aqui, vocês vão falar de qualquer coisa do Brasil republicano. E eu escrevi daquela obra, né, do Antônio Tomás Neto, a história da Irmandade da Cruz, que existiu aqui em Massapê, em 1902, numa seca, né, de uma Irmandade da Cruz, tipo a Irmandade que existia lá no Caldeirão do Beato Zé Lourenço, lá no Cariri. E antes do Beato Zé Lourenço, que foi de 1932, 36. Então, eu escrevi esse artigo. Mas, assim, eu digo por que eu falo do livro Massapê em Foco. Porque nós temos em Sobral uma grande obra que é a do padre Sadoc, que é a cronologia sobralense. Ou seja, ele vai escrever a partir de 1600, quando passa Martim Soares, indo lá para Pernambuco, quando passa o Frei Cristóvão, que passa ali, se esconde ali em Santana, vindo do Maranhão, acoitado, como se diz, pelos índios, e ele vai escrever isso, vai escrever a história das famílias, como é que se deu a povoação da Ribeira do Acaraú. Isso por volta de 1600. Então, ele vai contar uma pesquisa que foi feita. Nós temos aqui em Massapê todo o mérito que tem que ser dado à pessoa do seu Lalá. Francisco Evilásio Carvalho. Eu concordo com você, eu concordo. Uma pesquisa extensa, ainda hoje meu pai dizia, que foi lá com o seu Lalá, onde tem as pinturas rupestres, que esses índios acoitavam, né, o Frei Cristóvão, que vinha com a missão do Maranhão, e que ia lá para o forte de Choimboca, ou o forte de São Tomé, né, lá em Fortaleza, que é hoje a Barra do Ceará, né, e aí eles passaram aqui, os índios botando ele para correr, eles passaram aqui pelo Pico do Aiuá, e foram para Santana. E lá pagaram uma promessa, colocaram uma imagem de Santana, que deu origem à cidade de Santana, depois que o Frei fez a promessa para construir uma capela. Então, essa história para isso. Eu fui lá com uma lá, vi um olho d'água, vi lá onde foi colocada a imagem, em 1600. Então, esse livro do Padre Sadoc conta essa história da povoação. Lalá fez essa pesquisa genealógica e cronológica da história do Massapê, da época que veio a família do Amaro Arruda, que ocupou as boiadas, que veio a história tudo pelos registros do cartório. Então, Lalá fez tudo isso. Infelizmente, não pôde publicar em vida. Te interrompendo um pouco, eu ouvi que o Tremal vai fazer o segundo livro. Quem sabe se no segundo livro não vai sair tudo isso que não saiu no primeiro, não é verdade? Como o nosso eu espero, porque assim, a gente sabe do volume que tinha o seu Lalá de produção, né? Eu tenho, você sabe, daquelas coisas que você guarda com uma preciosidade. Por exemplo, esse livro Massapê em Foco do Padre João, ganhei uma preciosidade, eu não dou, não empresto. Tirei até uma cheque. O Padre João que deu? Não dou para ninguém, porque assim, às vezes a gente empresta o livro para perder. É para perder, porque as pessoas não devolvem. É a mania, né? Tem gente que diz, não, eu tenho uma biblioteca de livro emprestado que eu recebi, né?
Mas, assim, o livro que o senhor Lalá me deu é uma preciosidade, né, daquelas leituras clássicas, né? O Mártir do Gólgota. Então, assim, uma pessoa muito esclarecida, né? Que não era das elites, vamos dizer assim, não era, era também da periferia. Né? Vamos dizer assim, alguém, mas que tinha um apreço pela cultura, né? Pelo conhecimento, muito esclarecido. Foi ele, só para dizer, fechar aqui, ele que recebia quando vinham os pesquisadores lá no Córrego da Onça, lá no Tucunzeiro, é quem levava lá. Tinha um gosto de falar de Massapé, assim como eu e você, Luciano. Tem gosto de falar na nossa terra. Quer dizer, o Gerardinho tinha razão quando ele viu você adentrar nos estúdios. Você tem realmente muito pano para as mangas. Lamentavelmente, eu sou muito britânico no horário, mas eu deixei passar 15 minutos porque é muito enriquecedor para todos os massapeenses, cearenses e brasileiros essa aula que você está dando. A última pergunta que eu faria para você, gostaria que você fosse breve, foi a sua experiência como funcionário do Museu Dom José Pepino Guarda-Volta em Sobral. Bom, foi muito rica a minha experiência lá. Eu me sentia lá dentro do museu, eu me sentia como vamos dizer assim, lembrando da época do seminário, como seminarista de Dom José. Né? Então, eu me senti inserido naquele espaço. Né? Eu sou uma pessoa, Luciano, que eu faço as coisas com empenho, amor, dedicação. A gente percebe. Né? Eu me coloco de corpo e alma naquilo que eu faço. Então, para mim, foi uma experiência, apesar de ter sido um pouco tempo, eu tenho pensado trabalhar 2 linhas de trabalho. Assim, dentro dessa área do campo da história. Professor, lecionar, mas ir pela museologia, e aí eu penso, a partir da experiência da Casa do Capitão Moy do museu, fazer um mestrado em museologia e um mestrado em arqueologia, porque, assim, nossas pinturas rupestres, eu tiro essas 3 que eu citei, e tem mais outras que a gente ainda não conhece. Fazer um mestrado em arqueologia, e aí eu vou ter que ir para longe, porque aqui não tem, né? Para onde? Mais longe aonde que você quer dizer? Hoje só tenho nessa área Sergipe, São Cristóvão, né? No estado de Sergipe. São Cristóvão na cidade, né? Lá em Sergipe. A Universidade Federal de Sergipe, mestrado na Universidade Federal do Piauí, que é lá em Teresina, e outro mestrado na área de arqueologia, não tem. E que é em... Você conhece? São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara. Isso, São Raimundo Nonato. É do Ibope, onde do lado. A Universidade do Vale de São Francisco. Uma das maiores pesquisadoras arqueólogos do mundo, posso dizer, a Nia Guidon, hoje criou um parque, e lá tem 2 museus, o Museu da Natureza, e um museu que foi agora recentemente inaugurado, e o Museu do Homem Americano. Então, só existe mestrado e doutorado nessa área. Não. Tem até uma fonte d'água jorrando dia e noite sem parar. Nonato, eu queria que você se despedisse aí para o público. O público deve estar agradecendo essa grande aula que você deu. Para a gente se despedir, que eu já vou aos 17 minutos, além do tempo regulamentar. Por gentileza. Luciano, eu agradeço a você pela oportunidade, me coloco à disposição. Né? Na medida do possível, a gente não sabe de tudo, a gente não é o dono da verdade. A gente se apropria de um conhecimento que a gente tem que, por obrigação, passar isso adiante. Né? E eu me coloco como sendo uma pessoa que está à disposição e que está querendo ajudar a crescer, quem escuta hoje pelas as redes sociais, porque hoje é um problema. Tem rede social para desinformar e tem rede social para informar. Isso é verdade. Certo? Então, o seu canal, o canal da Web Rádio Céus, é um canal, o nome certo é esse, é um portal, é um canal, é uma ponte para o conhecimento, para as informações, que são, né, as informações que nós esperamos. Tem uma vinheta de uma rádio que diz assim, a Boa Nova no ar. Então, a Boa Nova no ar, na imagem, né? Que a gente possa passar uma boa nova para as pessoas. Sinal de esperança, né? Sinal de esperança no ar. Então, muito obrigado mais uma vez por você
todos os internautas estar com a gente, cibernautas, né? Até agora, e segunda-feira que vem, estaremos de volta às 19 horas com o filho dele, que nada mais, nada menos é o Zé do Egito. José do Egito, seu filho. Aqui ele vai mostrar a arte de tocar um menino de 12 anos de idade, não é isso? Certeza. Então, uma boa noite toda especial para todos os cibernautas e aqueles que acompanharam, de uma forma ou de outra, o nosso programa. Boa noite e até segunda-feira que vem. Fiquem com Deus.